Você que se liga no nosso CRV RJ Podcast, médico veterinário, zootecnista, hoje nós temos uma grande alegria de estar entrevistando um excelente colega, referência no estado, referência no Brasil, que atua numa área um pouco ainda não tão densa, em termos de colegas atuando, mas que é uma área de extremo crescimento, né? Nos próximos anos a gente vê uma perspectiva muito grande, e a gente tem uma possibilidade de estar entrevistando hoje o Dr. Jefferson Pires, que é um colega extremamente capacitado e que tem uma bagagem muito grande nessa área. E, Jefferson, prazer estar recebendo você hoje aqui no nosso canal. Muito obrigado pelo convite. Fico extremamente feliz por poder estar presente. Pô, Jefferson, a gente está se conhecendo pela primeira vez ao vivo, né? Eu sempre ouvi falar muito bem de ti, né? E você é uma referência no estado, no Brasil, da parte de pets não convencionais, animais silvestres, né? E fala um pouquinho pra gente, Jefferson, como é que começou a sua vida profissional, por que escolheu medicina veterinária, né? Então, vamos lá. Na realidade, isso é uma coisa que eu sempre quis, a minha vida inteira. Eu meio que nasci veterinário, né? Só para você ter uma ideia, eu nunca tive um cachorro e um gato. Tá? Mas eu sempre tive animal silvestre. Meu pai gostava muito, né? Meu pai gostava principalmente de ave, meu pai era criador de pombo, tinha algumas aves silvestres, algumas coisas, que era a realidade mais antiga em si. E eu vi aquilo dali, meu pai obviamente admirava, e tomei um completo gosto por isso. E ao longo da minha infância eu tive peixe, começaram a chegar na época os répteis nas lojas, e obviamente eu fiquei extremamente fascinado por isso. A minha dúvida principal era se eu iria fazer veterinária ou biologia, mas eu queria os dois na realidade, né? Eu só não sabia qual era a melhor ordem para eu trabalhar, acabei optando pela veterinária. Mas só para você ter ideia assim, da minha paixão, eu comecei a ir nos congressos de veterinária antes de entrar na veterinária. Porque eu olhava aquilo, não, eu tenho que aprender, eu tenho que adquirir o máximo de conhecimento. Então eu via alguns congressos, eu ia assistir para eu poder ter uma ideia de como funcionava, como trabalhava tudo, e obviamente fiquei extremamente maravilhado com aquilo. Comecei assim que entrei a fazer estágio, né, com o silvestre. Na época a gente tinha um mercado relativamente pequeno, era um mercado que na época as pessoas falavam assim, os professores mesmo falavam, não, você vai morrer de fome, não existe você trabalhar com silvestre. E eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. E entrei na faculdade, não tinha nada de silvestre, e eu comecei a falar, não, então eu vou criar a linha dos silvestres lá dentro. Então, primeiro período, anatomia. Eu fazia estágio em clínica, morria bicho, eu levava para aula de anatomia. Professor, me ajuda a dissecar. Eu nunca vi isso. Eu falei, não tem problema, vamos dissecar. Pegava livro, pegava coisa, e fui fazendo a minha graduação toda assim. Né? Então, assim, sempre foi uma paixão para mim extrema. Eu nunca tive dúvida do que eu queria. E sempre foi a veterinária de silvestre. Que legal, que legal. E você formou onde, Jeff? Eu formei na Estácio, né? Na época era uma das poucas particulares que tinham. Sempre teve uma estrutura muito boa, né? Muito robusta, com muitos equipamentos, muita capacidade em si de trabalho. E aquilo ali me maravilhou e aproveitei muito. Foi uma faculdade muito boa, sem sombra de dúvida. Quanto tempo já de formado, mais ou menos? Eu já estou 20 anos de formado. 20 anos, passa muito rápido. Há 20 anos trabalhando exclusivamente com animais silvestres. 20 anos exclusivamente. Eu nunca atendi um cachorro e um gato. Só para você ter uma ideia. Que legal. Sempre foi o silvestre. Nunca tive a menor dúvida disso. Legal. E você atende em domicílio? Tem algum local específico? Então, hoje em dia eu trabalho na Universidade Estácio. Coordeno lá um centro... De discente a docente. Exatamente. Coordeno lá uma clínica de recuperação de animais silvestres, né? Então a gente é o principal, nós somos o principal destino dos animais de vida livre que aparecem machucados no estado. Então hoje em dia, se aparecer praticamente em qualquer lugar do estado um animal atropelado, machucado, esses animais são encaminhados para a gente trata, recupera e devolve para a vida livre, né? A gente entrega, na realidade, para os órgãos ambientais para que sejam devolvidos no próprio local de origem.
né? Isso aí, para você ter uma ideia, dá em média 5.600 animais por ano. É o nosso fluxo, mais ou menos, de animais. E a gente vai receber de tudo, né? Vai receber aí patrulha ambiental, polícia ambiental, pessoas que muitas vezes encontram, INEA, IBAMA, diversos entregam para a gente fazer esse trabalho médico em si e conseguir devolver. Então, esse é o meu principal trabalho, né? Como veterinário lá. Sou professor também na própria universidade, também. Sou professor em uma pós-graduação, que é da Faculdade Qualitas, e pela Faculdade Qualitas eu trabalho como coordenação de uma pós-graduação e professor também dela. Aí a gente tem turma aberta Brasil inteiro. Pra ter uma ideia, eu estou com 12 turmas abertas no Brasil. E viajo o Brasil inteiro dando aula, ensinando somente essa parte de clínica e cirurgia de animais silvestres. E na maioria das clínicas, eu acabo indo, hoje em dia, né, principalmente fazer cirurgia. Então, a minha maior especialidade é a cirurgia, e então a maioria das clínicas me chamam, então eu vou operar desde o jabuti, o papagaio, o peixe, o que aparecer de cirurgia, geralmente eu estou indo fazer na maioria das clínicas do estado que fazem esse tipo de atendimento. Que bacana, que bacana. A gente tem uma preocupação muito grande, Jefferson, que hoje nós temos quase mais de 40 faculdades de medicina veterinária no estado do Rio de Janeiro e quase 600 no Brasil, né? Então, se somarmos todas as faculdades no mundo, o Brasil tem mais. Sim. Né? Então, e a gente observa que há uma tendência do jovem hoje no estado do Rio de Janeiro, por a gente não ter uma vocação para o agronegócio como temos no Mato Grosso, né? No sul do país, ir para de pequenos. Sim. Então a gente vai começar uma campanha agora, #VET não é só pet, para poder estimular outras áreas de atuação, porque você enche o mercado. Eu sempre faço analogia, tá até chato falar isso toda hora, todo podcast eu falo, mas você vai no Ceasa, tem muita banana, o que acontece? O preço cai. Sim. Então a oferta tá muito grande, né, na área de pequenos, tá banalizando o ato médico, né? Exatamente. Em compensação, outras áreas a gente tem uma procura boa, mas não tem profissional capacitado. Sim. O que você diria do mercado hoje para a área de pets não convencionais, animais silvestres? O que você diria para o jovem hoje que entra na faculdade? Porque há uma doce ilusão do colega quando entra na faculdade, né? Do futuro colega, perdão, achar que vai sair da faculdade ganhando 15, 20, 30 mil reais por mês, que não é a realidade. Né? Pode até ganhar, mas não é a realidade da massa. Né? Então, o que você diria para a gente em termos de perspectiva de trabalho na área? Então, eu falo que talvez venha a ser uma das melhores no momento. Tá? A gente observa nas graduações uma procura muito grande pelos animais silvestres, porque o mercado do animal silvestre ele abriu de uma forma muito grande. Então, seja para o cara que vai fazer atendimento do animal pet, do coelho, da calopsita, do jabuti, do animal que for, tem o mercado para a área de conservação. Tá? Então, hoje em dia se fala muito de preservação. Eu mesmo auxilio algumas ONGs de reintrodução e preservação de animais silvestres. Né? Por exemplo, a gente tem o Refauna, que é uma das principais ONGs hoje em dia de reintrodução. A gente está fazendo hoje em dia, para você ter uma ideia, bugio na Floresta da Tijuca, jabuti na Floresta da Tijuca, cutia na Floresta da Tijuca, vamos começar arara agora, tem anta também, tudo espécies que estavam extintas em naturezas e a gente está devolvendo esses animais para a natureza. Eu acabo atuando com eles, auxiliando a parte médica veterinária deles, e esse tipo de procura tem sido cada vez maior porque existe um apelo social muito grande por isso. E são poucos os veterinários que acabam atuando nesse tipo de situação. A gente consegue pegar a área mesmo de desastre, né, que infelizmente no Brasil tem crescido. Então, tá tendo queimada no Pantanal. O pessoal precisa de veterinário para poder fazer o atendimento desses animais. E nós não temos tantos veterinários em si com prática recorrente para botar a mão na massa para poder atender nesse tipo de situação. Nós temos desde o mercado de criação, né? Então, muitos animais são criados com fins comerciais, então o médico veterinário consegue atuar nessa parte. Na parte de educação, porque a gente também tem que pensar o seguinte, estão abrindo essa cambada de faculdade. Cadê o veterinário para atuar nisso? E eu posso te falar o seguinte, a clínica
e a cirurgia de animais silvestres associado com a parte de conservação, né, e a parte que é associada ao zoológico. O zoológico ele é muito ligado à conservação, ao contrário do que muitas pessoas pensam, tá? E toda essa parte que acaba aparecendo em si, né, desses diversos mercados, o veterinário de silvestre consegue abraçar. Quer ver uma parte que as pessoas muitas vezes não enxergam que existe na parte de educação de silvestre, que acaba sendo grande coringa desse médico veterinário, a parte de produção. Por exemplo, quem fala de medicina de camarão, quem fala de medicina de abelha, quem fala da medicina até se você for pensar, de ostra, mexilhão, todas essas partes em si. Não estou falando, vou botar a abelha no soro. Uhum. Não é isso. Mas esses animais, eles têm a medicina deles, né? Então, você precisa aprender como você trata a doença, como você faz um diagnóstico de uma determinada doença. E a maioria das faculdades, elas têm um gap muito grande nessa parte dessa medicina. A medicina de silvestre, ela vem abraçar exatamente essa área, né? Então ela vem como coringa para preencher todo o resto que não existia antigamente, tá? A gente se gabava muito de o veterinário é o profissional completo, ele atende de tudo, mas na faculdade a gente via boi, cavalo, cachorro, gato, né? E todo aquele outro gap ficava falho. E a medicina silvestre veio preencher isso daí. Então, todas essas faculdades que estão abrindo, elas precisam efetivamente do profissional de silvestre para poder dar aula. Então, assim, a coisa tem subido de uma maneira assustadora. Talvez seja por isso, Jefferson, que a gente perdeu um pouco de espaço no mercado de trabalho, até para o próprio biólogo. Sim. De repente, sim. Ele se insere no mercado de trabalho, que esse gap, ele se insere, né? Sim. É do jogo, né? Exatamente. Então, assim, a gente tem muitas produções de camarão, muitas produções de diversos invertebrados que são preenchidos por outras pessoas que não atuam efetivamente na medicina, que não entendem a medicina, né? A gente pode ver até que, por exemplo, na própria produção de peixe, tá? Se a gente for pensar na medicina de peixes ornamentais, a maioria das pessoas que atendem são lojistas. Por quê? Porque muitas vezes você não tem o veterinário lá tão atuante. Com expertise técnica, né? Com a expertise técnica, conhecendo a medicina efetivamente. Tá? Então, hoje em dia, os meus alunos, para você ter uma ideia, eles têm aula só de medicina de vertebrado. Eles têm aula de medicina de peixe. Eu ensino eles, inclusive, a operar peixe, a fazer cirurgia. O meu mestrado foi com cirurgia de peixe. Então, eles aprendem a fazer, claro, não pega um peixe vivo, beleza, não é a realidade que acontecia no passado, né, de pegar bicho, não precisa, vamos fazer. Eles aprendem lá no peixe morto, como é que faz, né, mas assim, eles aprendem que aquilo dali existe, que aquele mercado existe e que aquilo dali é possível. E essa é a grande beleza da medicina de silvestre, porque muita coisa a gente descobre, muita coisa a gente inventa, porque às vezes a gente não tem a medicina tão evoluída em si. Então, às vezes você vai ser o primeiro no mundo a realizar aquele determinado procedimento. Então, isso daí é completamente apaixonante. O veterinário de silvestre, ele não tem rotina nenhuma. Cada dia é uma coisa nova, né? Tá? Vai de tudo. Vai do coral, que são os animais mais primitivos que nós vamos ter, até o grande primata, até a baleia. Então, a medicina de animais marinhos, super presente hoje em dia. Hoje em dia, a gente tem dezenas de veterinários contratados atuando com marinhos. Eu posso te falar que hoje em dia, no Rio, a gente deve ter uns 20 veterinários, pelo menos, atuando com medicina de animais marinhos, só para você ter uma ideia. Caramba! E assim, era uma coisa que antigamente a gente achava, não, isso nunca vai acontecer. E o aluno hoje está na faculdade, ele de repente desperta esse desejo dele em atuar nessa área. Qual a dica que você dá para esse aluno que ainda está na graduação ainda? Eu sempre falo o seguinte, o melhor tempo para você poder fazer o seu nome é enquanto você é aluno também. Claro. Quando você é aluno, você tem as portas
um pouco mais aberto, que depois você se forma, você Sim. passa a ser mais um concorrente. Exatamente. Né? E o aluno você tem a facilidade. Então o cara está se formando e tal, e fala assim, pô, gostei dessa área, pô, assisti o podcast lá do Diogo com o Jefferson, interessei. Aonde que ele pode procurar estágio, onde ele pode procurar se inserir nesse mercado? Então, hoje em dia a gente tem diversas clínicas, tá, que fazem um atendimento rotineiro dos animais pets. Nós temos diversos centros de reabilitação, então eles conseguem fazer estágio nesses locais. O que geralmente eu recomendo a eles é justamente procurarem profissionais capacitados, tá? Porque infelizmente a gente tem alguns profissionais que são um pouco mais complicados, né? Hoje em dia, principalmente com a história do Instagram que a gente vê muitas pessoas assim que não são tão assim, então as pessoas se romantizam muito por publicações, tá? E às vezes por não questões técnicas. Então, tomar um cuidado somente nisso, para ver se a pessoa tem efetivamente um trabalho técnico e não somente romantizado, e conseguir fazer estágio, principalmente com diversidade, né? Diversidade de locais. Porque é aquele negócio, você pegou um livro, aquele livro ele vai te ensinar a fazer diversas coisas. Não existe no mundo um livro que esteja 100% certo. Todo livro vai ter coisas certas, coisas erradas. A partir do momento que você pega, digamos, 3, 4, 5 livros sobre aquela determinada informação, ler todos, você vai começar a gerar um senso crítico. Porque você vai chegar e vai ler, os outros 4 falaram que a informação daquele primeiro que eu li não é exatamente o que ela está sendo dita. Ou seja, você desenvolveu o seu senso crítico. Tá? Então, a partir do momento que você começa a fazer estágio com diversos profissionais das áreas, você começa a pegar o que todo mundo tem de bom e excluir o que todo mundo tem de ruim. Se você conseguir fazer isso, você vai ser melhor que todos os outros 5. Sim. Porque você imagina, eu não consigo fazer estágio com um cara que é meu concorrente. Mas aquele estagiário consegue, de repente, rodar em todas as clínicas e desenvolver esse senso crítico para conseguir se destacar. Quanto mais o cara se dedicar, quanto mais o cara ler e atuar ali com aqueles profissionais, melhor ele vai sair. E foi bom você falar, aproveitar que você é professor também. Sim. O nível social, cultural, econômico do discente hoje difere muito de 20 anos atrás? Com certeza. Diferente, né? Com certeza. Aquela ânsia, aquela busca do saber. Pô, nossa, a gente tem que pegar xerox, né, de livro. Exatamente. Pô, entrar por a fila da... O que eu posso te falar, assim, antigamente a gente tinha muita dificuldade em ter o acesso. Informação. Era somente livro, você queria um artigo, você tinha que ir lá na Fiocruz, lá na faculdade tal, você fazia uma solicitação, às vezes o artigo ia chegar 2 meses depois e você pegava aquele artigo completamente apaixonado, devorava, fazia. Hoje em dia você tem muita facilidade a essa informação. E com essa facilidade vem um certo desprezo. Acomodação, né? É tipo assim, tá lá a informação, e aí você acaba não lendo, você acaba muitas vezes não dando aquele devido valor. E infelizmente, hoje em dia, grande parte das pessoas que têm entrado nas universidades, elas estão muito mais preguiçosas, elas não têm tanta vontade, tanta sede de ler, de estudar, de aprender. É tipo assim, opa, eu tenho toda a informação aqui. Quando eu quiser, eu leio. Só que esse momento nunca chega. E aí aquela informação está lá acumulada. Não adianta você comprar o melhor livro do mundo. Botar no Instagram que comprou, né? Exatamente. Se você não leu, se você não absorveu, a informação pode estar lá. Mas na hora que você precisar, talvez você não vai saber utilizar aquela informação. Né? Então, assim, hoje em dia, infelizmente, a gente tem visto muitos alunos, tá? Não falo Rio, eu falo Brasil, tá? Entrando nas universidades muito pouco capacitados. E uma coisa que eu vejo, que na realidade é uma coisa que meio que se popularizou no sistema de educação. Sempre se falou o seguinte, que quando você tem um aprendizado, né, você absorve praticamente, você guarda para você
somente coisa de 10% daquilo. Então você imagina, eu peguei e fui fazer um curso. Daquele curso que eu fiz, o que vai ficar comigo de informação é 10%. Tá? No Brasil, começou a acontecer o seguinte, para que eu vou ensinar o 100% se o cara só vai absorver 10%? Vamos ensinar o 10%. Uhum. Só que o que acabou acontecendo? O pessoal está ensinando o 10%. Sabe um. E absorvendo só 10% do 10%, ou seja, 1%. É verdade. Tá? Então, infelizmente, essa é uma realidade que a gente tem visto em muitas faculdades Na no pós Brasil. também, Jefferson? Apesar do público de ser um público, teoricamente, mais maduro, Sim. Mas tem muita gente também... Tem. Né? Qual é o problema que a gente tem visto na pós? Primeiramente, eu acho que as pessoas não entenderam ainda o que é uma própria pós-graduação. Pós-graduação, ela nenhuma, tá? No Brasil e meio que no mundo, vão te dar rotina. Nenhuma delas vão fazer com que você saia de lá, nossa, por exemplo, peguei uma pós de cirurgia. Nenhuma delas vai sair, caramba, eu saí daqui sabendo fazer uma cirurgia cardíaca, uma cirurgia intestinal, uma hepática, qualquer coisa do gênero. Nenhuma delas. Ela vai te mostrar o caminho. Cabe a você correr atrás daquilo e aplicar aquele caminho. A única coisa que te dá rotina é a residência. Tá? Então, é isso que difere. Então, acho que o próprio aluno acaba achando, como comprei o livro. Uhum. A realidade é que isso acontece. A gente tem visto pessoas fazendo 6, 7, 10 cursos de pós-graduação. Caramba. Tá? Isso está muito presente. De certa forma, isso está muito presente, por quê? Porque a própria graduação está completamente falha. O aluno, muitas vezes, vai deixando para depois. Não, depois eu aprendo. Quando ele forma, ele percebe, caramba, eu não dei valor à minha faculdade inteira. Aí ele, estou formado, o que eu vou fazer? Aí ele vai tentar compensar uma pós-graduação. Só que ele não percebe que o problema era ele. Perfeito. Entendeu? É um problema, Jefferson, eu diria até que é geracional, né? É essa geração dos anos 2000, assim, um brinco de lá para cá, que muita coisa mudou, o mundo mudou, né? E você observa que a facilidade do acesso à informação, eu tenho 2 filhos, eu falo sempre o seguinte, para ganhar presente, era Natal e aniversário e olhe lá, né? Hoje é a avó que ajuda, é madrinha, é tia, então assim, o acesso também tá mais fácil, então a criança perde aquele encanto da busca pela dificuldade. Sim, né? sim. A dificuldade faz você ter uma essência na busca, e o aluno também. E isso também está gerando, também, Jefferson, muitos processos éticos lá no conselho em relação a isso. Porque o colega faz uma pós, acha que já sabe fazer tudo, se predispõe a fazer e não consegue fazer, não está habilitado legalmente pela lei, mas será que está na prática mesmo? Não está. Né? Não vai estar. A maioria das vezes não vai estar. E é isso, porque ele começa a ter a sensação, ele começa a se auto-enganar, né? Então ele começa a ter a sensação, opa, eu fiz uma pós de cirurgia, eu aprendi naquela pós, naquela aula, a fazer cirurgia tal. Aí ele acha que é uma receitinha de bolo, né? Que é simples. É o que a gente vê, muitas universidades hoje em dia têm trabalhado com manequins, né? Só que a maioria dos manequins são aquela história, opa, você abriu, tem ali o fígado, tem o intestino, tem uma coisa. E a sensação da pessoa que ela tem é, maravilha. Abri, aqui o fígado. Né? É simples, não tem gordura associada, não tem aderência, não tem nada, e por aí vai. E o cara acha que é isso daí. E aí, eles estão num espírito de tão ruim, que eu posso colocar, que as coisas às vezes dão erradas, e eles começam a tentar arrumar justificativa para aquilo dar errado. Não, porque é difícil, é normal morrer, é normal dar errado, né? E eles vão acreditando, não, porque eu fiz a pós, eu fiz o curso e eu aprendi, então se deu errado a culpa não é minha. E não é isso, né? A gente está inclusive num aprendizado constante. Isso daí, beleza, a gente vai errar, a gente não pode se condenar tanto, mas a gente precisa se dedicar para evitar esses erros. Olha, não sei se você já caiu a ficha no seu colo, assim, de você imaginar que você tem uma missão muito grande na medicina veterinária no estado do Rio de Janeiro, né? Porque normalmente as pessoas fazem uma área, se dedicam a uma área porque elas se espelham no professor.
talvez você tenha se espelhado em alguém, né? Sim. Para poder seguir essa área, e acho que muitas pessoas se espelham em você também, né? E você é referência no Brasil, né? Então, assim, até quer queira ou não, a pessoa faz a profissão, o romantismo da profissão eu falo que acaba no momento que você se forma, Sim. porque a partir dele você é um profissional, você tem que ser remunerado por isso, né? Um atendimento hoje, ele varia por espécie? O atendimento clínico, uma consulta médica, tem variação de preço? Depende, tá? A minha realidade, que eu coloco, eu não diferencio. Então, por exemplo, hoje você chegou e me falou, Jefferson, ó, tem um coral e meu coral tá doente. Queria um atendimento, tá? Eu vou lá e vou cobrar X. Perfeito. Jefferson, tem vamos botar, o coelho. Vou atender, hoje em dia eu vou cobrar o X, não tenho qualquer coisa. Pô, é uma cacatua das palmeiras, pra ter uma ideia, uma cacatua das palmeiras o pessoal estava vendendo em São Paulo a 180 mil. Só para você ter uma ideia. Vou cobrar o mesmo valor. Por quê? Eu não vejo como um diferencial. Na realidade, eu costumo falar que assim... Só o tempo, né? Por exemplo, a medicina do peixe beta, ela é 1000 vezes mais difícil do que a do coelho. Mais complexa, né? Eu tenho bem menos informação de literatura, eu tenho mais dificuldade em conseguir fazer. Então, por exemplo, eu não vou conseguir fazer um hemograma completo de um beta. Eu consigo fazer, beleza, um esfregaço, fazer uma boa leitura de lâmina. Então, ela é muito mais difícil. Eu costumo falar que se eu for, na realidade, diferenciar, eu vou cobrar mais caro esses outros animais que muitas vezes as pessoas desvalorizam. Tá? Mas posso te falar que essa não é a realidade do Brasil. Muitos locais o canário é X, o coelho é 2X, a cacatu é 4X. Então, alguns profissionais diferenciam, tá? Em nível Rio, né? Dá uma base, só para a gente ter uma ideia, até para o colega que está assistindo agora, uma base de valor de consulta, de atendimento médico, vai de tanto a tanto. Tá, vou te colocar assim mais ou menos. Consulta. Normalmente, uma consulta simples, na maioria dos consultórios, está variando aí na faixa de 100 a 300 reais. É a variação de preços que a gente costuma ver em consultório. Tá? Em domicílio. Aí depende muitas vezes da questão de distância, mas eu já vi situações indo aí de 200 até coisa de 2.000 reais. Tá? Depende do animal, depende da distância, depende do horário. Sim. Né? Primeiramente, a gente tem que se valorizar. Né? Então, assim, não dá para poder estar cobrando qualquer coisa, porque aquele conhecimento é difícil, aquela medicina é difícil, é tudo mais complexo, né, do que a própria medicina de cão e gato. Tá? Então, a gente tem uma diversidade muito maior de espécies e isso, na realidade, dificulta mais. Você, Jefferson, você gosta mais de atender em domicílio ou no estabelecimento? Depende da espécie. Depende muito da espécie. Depende muito da espécie. Por exemplo, vou fazer atendimento de um peixe. Prefiro ir em domicílio, que olha o sistema, olha como é que tá todo o conjunto. Muitas vezes a pessoa não enxerga alguns detalhes que a gente consegue enxergar. Mas, por exemplo, vou atender um coelho. Prefiro atender, de repente, no consultório. Então, depende muito da espécie com a qual você está trabalhando, a situação. Então, acaba variando bastante. E a sua rotina hoje, quais seriam os animais mais atendidos? Nos pets, eu atendo bastante peixe, atendo bastante répteis e... Curiosidade, tá? Como curioso, como colega. Claro. O cara liga, pô, Jefferson, vem aqui atender meu peixe. Baseado em que ele te procura? Várias coisas. Mesmo? Tá? Então, assim, parou de comer, tem uma dilatação abdominal, tem uma alteração de flutuabilidade, machucado, tá com uma lesão tal. E a gente vai ter uma diversidade muito grande, até de valores mesmo de peixe, né? Então, você vai ter desde o guppy aí que pode custar 50 centavos, até uma aroanã asiática que hoje em dia estava sendo vendido na maioria dos locais, né, a 28 mil reais. Então, tipo, tem valores extremos em si. Por exemplo, quando a gente fala da medicina de peixe diretamente. Tá? E as pessoas procuram, as pessoas estão dispostas. O próprio veterinário costuma ter preconceito até em cobrar isso. Tá? Então, eu vejo algumas pessoas, nossa, mas
o cara vai, tipo, vai me pagar 300, às vezes, por exemplo, sei lá, um domicílio 500, 600 reais para atender um beta. Pô, o beta custa nada, né? Aí eu costumo falar assim, o beta, ele é mais caro que o vira-lata, né? Porque o vira-lata você pega de graça. Então, quando eu era estagiário, eu tive um veterinário, né, que eu fiz estágio, um cara excelente, o Mários. Eu lembro, uma ocasião, fazendo estágio com ele, uma mulher na época levou um Agapornis para consulta. Tem bastante tempo. Aí chegou lá para fazer o atendimento, a consulta, sei lá, era R$40. E aí a mulher chegou e falou, quanto que é a consulta? Com o Agapornis no ombro até. Quanto é que é a consulta? Ele falou, é R$40. Ela falou, não, de jeito nenhum. O meu Agapornis custa R$20. Eu comprei ele por R$20. Qualquer pet shop que você vai custa R$20. Ele pegou do bolso R$20, entregou para ela e falou, então me dá, eu vou comprar seu Agapornis. E me dá ele que eu vou dar para minha cobra. A mulher, nossa, que absurdo, que isso? Você vai matar um negócio? Surpresa, né? Você não falou que custa R$20? Aí, a partir dali, a mulher entendeu que não é R$20. Não é preço, é valor, né? Exatamente. Né? Então, a questão não é essa, não é o valor financeiro. E o próprio veterinário não pode ter esse tipo de preconceito. Ele tem que entender que é um animal, é uma vida, tem que ser valorizada da mesma forma. O cachorro, o gato, o peixe, o coral, o que for. Todos eles precisam ser valorizados em si. Isso é muito importante a gente dar valor a isso. Legal. James, a gente sempre gosta de um bate-papo entre amigos. Sim. A gente sempre gosta de que o colega conte um causo, né? Uhum. Em que ele falou assim, nossa, eu fui 10, cara, eu salvei a vida desse animal. Uma coisa te dá prazer em falar, em relatar de um caso que você dava como perdido, você conseguiu salvar esse animal. Uhum. E uma situação também de derrota, né? E derrota ninguém gosta de contar, mas é bom até o colega que está ouvindo falar assim, poxa, o Jefferson é só alegria na vida dele, só sucesso, cliente ligando para ele, pô, cobrando 5 mil a consulta. Mas assim, tem uns perrengues também, né? Sim, claro, então, claro. Conta uma história boa e uma história ruim também pra gente. Eu acho que uma boa em si, eu tive não tem muito tempo, eu recebi uma jaguatirica atropelada de madrugada e o pessoal me trouxe esse animal de longe. O animal chegou para mim no estado, tipo, péssimo. Ela chegou em choque, não se levantava. Peguei, funcionei tórax, estava com hemorragia torácica, pneumotórax associado, hemorragia abdominal, um animal assim praticamente morto. E esse animal, fiquei em cima dele, a gente conseguiu efetivamente recuperar esse animal, né? Um animal assim que a gente estava completamente desacreditado pelo estado grave que ele estava. Então, obviamente, não trabalhei sozinho, trabalhei com os veterinários que trabalham comigo, né? Me ajudaram bastante, né, nisso daí. E trabalhei muito também com o Rafael Nudelman, que foi um estagiário meu. Hoje em dia, anestesia bicho no Brasil inteiro também. Virou uma pessoa super referência na área. E a gente conseguiu recuperar esse bicho ficou bem, e a gente conseguiu fazer, há não tanto tempo assim, a gente conseguiu devolver esse animal para a natureza, né? Esse animal assim foi um animal bem mágico em si, diante das lesões que ele tinha, como a gente estava bastante desacreditado pelo quadro crítico que ele estava, e a gente teve a possibilidade de trabalhar com diversos profissionais e conseguir devolver esse animal para a natureza. E talvez eu que trabalho muito com vida livre, né? Talvez essa venha a ser uma grande felicidade, ter a possibilidade de devolver um animal desse para o seu local de origem, principalmente diante dos quadros graves que a gente costuma ver, né? As pessoas têm um romantismo muito grande que vida livre é maravilhosa, realmente é. Mas, infelizmente, a gente tem hoje em dia muito, muito impacto, e a gente pega casos muito graves, e eu posso te falar, o índice de sobrevivência não é alto. No mundo inteiro. No mundo inteiro.
tá? No mundo inteiro, porque acontece? A maioria dos animais, quando você faz a captura, é porque ele já não está conseguindo nem mais fingir que está bem, não está conseguindo nem mais fugir. Então ele já está no seu estado final, não tem mais o que fazer. Então você está sempre com um paciente crítico, né? Em um caso de um animal desse, mais emblemático, mais assim, tipo, me deu bastante felicidade, assim, de conseguir devolver. A satisfação profissional, independente da questão financeira, é tão gostoso, né? Sim, isso é muito bom. É muito Isso bom. é muito bom. E um caso, uma situação que você já passou, como o calote do cliente, algo do tipo assim, conta uma derrota também pra gente aí. Eu tive um caso de na verdade tem bastante tempo, eu posso te falar que foi o meu primeiro calote. Foi uma galinha que eu fui atender, a mesma história, a mulher me ligou de madrugada, ela tinha uma galinha preta, pet, e a galinha se assustou com alguma coisa, tentou voar, e o bicho foi empalado num vergalhão. Tentou voar, caiu no vergalhão, o vergalhão atravessou a galinha no meio, né? E eu fui atender esse animal, assim, de madrugada. A mulher, assim, milionária. Ela morava ali no Alto Leblon, uma casa maravilhosa, uma coisa absurda. Fui lá de madrugada, peguei o bicho, levei para fazer uma cirurgia de emergência, passei horas trabalhando, abri cavidade, tinha perfurado o rim, tinha perfurado várias coisas assim, o quadro bem grave. Passei assim a madrugada inteira no intensivismo com o bicho, estabilizando, recuperando. No final, o bicho acabou morrendo, né? Morreu, sei lá, tipo 8 horas da manhã. E morreu. Liguei para o proprietário e falei, ó, desculpa, a gente fez de tudo por ela, operei ela de madrugada, fiquei em cima dela, o quadro dela estava muito grave, a chance de sobrevivência era baixa, mas ainda assim a gente tentou e por aí foi. E falei, mas infelizmente ela morreu. Aí ela falou, não, que pena, mas obrigado por ter feito. Aí eu falei para ela, a gente vai ter que ver para poder acertar os custos, tudo. Ela, custo? Não vou pagar, é só uma galinha preta. Cara, que raiva que deu, cara. Que raiva que deu. Porque justamente, tipo, a gente dá todo o valor, a gente dá todo o carinho, né? Se dedica tanto, e aí vem uma pessoa e justamente desvaloriza o seu trabalho, né? E não somente isso, ainda por cima a gente ter perdido o animal, né? Que a gente se dedicou tanto e fez. A gente sabe que faz parte, né? Mas foi uma situação bem triste, bem ruim mesmo. Bem-vindo ao clube. Quem nunca tira a primeira pedra, né? Exatamente. Ô, Jefferson, hoje, assim, o que é exatamente considerado um animal selvagem? /silvestre. Tá, sim, vamos lá. Vamos começar tentando fazer uma diferenciação aí do que é doméstico. Na realidade, assim, se nós formos pegar, tá, os maiores especialistas do mundo em domesticação, eles não conseguem, não existe um critério que você vá utilizar e falar, ó, para ser doméstico precisa disso, para ser selvagem precisa disso. Tá? Existe um conflito muito grande de informação e existe um conflito muito grande dos próprios pesquisadores que trabalham com domesticação. Tá? A gente tem uma ideia, podemos colocar talvez um pouco errada, que doméstico seria só cão e gato, vaca, cavalo. E a coisa não é tão assim. Uhum. A gente vê por muitas vezes as pessoas falando, o cachorro ele é doméstico porque ele é domesticado há milhares de anos. Não é verdade. Ele foi domesticado há milhares de anos. É diferente estar sendo domesticado há milhares de anos. Tá? Uma das últimas espécies domesticadas, hamster. Tá? O hamster sírio. Só para você ter uma ideia, hoje o hamster sírio tem cerca de 100 anos de domesticação. Então, um espaço de tempo relativamente curto. E muitos animais que as pessoas simplesmente, socialmente, não encaram como domésticos e são domésticos. Por exemplo, hoje, se você quiser ter no seu quintal um camelo ou um dromedário, você pode ter. É uma espécie considerada doméstica. Se você quiser ter um avestruz no seu quintal, você pode ter um avestruz. Então, assim, existe muito mais um critério social, tá? Principalmente regional, em alguns países, por que é selvagem, por que é doméstico.
tá? Então, existem muitos conflitos de informações relacionados a isso. Podemos dizer que todos os selvagens, esses sim, são aqueles que ocorrem em natureza, nascem em natureza e mantêm todo o seu ciclo biológico naquele determinado ambiente. Óbvio que somos estupidamente contra, tá, a remoção desses animais de natureza e a colocação desses animais em cativeiro. Isso é uma coisa completamente errada e completamente, como eu posso colocar assim, que a gente tem que desprezar realmente esse tipo de situação. É uma situação drástica, não dá para a gente fazer isso, tá? Mas não dá para a gente ignorar que as necessidades de animais são diferentes. Então, vou te dar um exemplo, por exemplo, um animal que tem sido criado, um silvestre que tem sido criado como pet, que de certa forma eu repudio bastante. Primata. Macaco prego é um bicho muito complicado, né? E a gente tem visto muito isso. Então, assim, a gente pode dizer realmente que um macaco prego, ele talvez não venha a ser um pet. Ele tem uma necessidade extrema de interação, na maturidade sexual ele fica agressivo, ele morde, ele ataca, tem uma periculosidade grande. Então, é uma espécie que realmente é um pouco mais complicado. Mas, ao mesmo tempo, você pega, por exemplo, uma serpente, uma pitombol. Só para você ter uma ideia, de mutação, padrões de mutação de pitombol hoje no mundo, nós temos quase 8.000. Caramba! Tá? Hoje, eles são criados em cativeiros, reproduzidos em cativeiros, há mais de 80 anos. Se eu for pensar, 20 anos atrás o hamster era doméstico. Então, por que eu não poderia dizer que esse animal é doméstico? Eu não posso encarar como doméstico somente aquele animal que me traz afeto, que é uma característica que muitas pessoas associam isso. Não é isso. Não é exatamente isso. Eu não espero, por exemplo, que um peixe no aquário, uma carpa, que ela vá me procurar pedindo carinho. Tá? Então, esse não pode ser o critério que a gente vai tentar associar. Não é somente isso. E, na realidade, se a gente for pensar por um critério de bem-estar animal, é mais fácil você provocar maus tratos tendo um border collie dentro de um apartamento do que você tendo uma pitombol dentro de um terrário. A necessidade psicológica de um animal inteligente é muito maior. Ele precisa de muito mais estímulo. Um réptil, óbvio, não posso generalizar e falar todos de forma alguma, mas um réptil ele tem uma necessidade muito menor. Se eu quiser manipular uma serpente hoje, né? Beleza, ela não estou generalizando, né? Algumas espécies. Ela vai aceitar, tudo bem. Se eu quiser ficar um mês sem manipular, tudo bem. Ela também vai aceitar. Então, nós, na realidade, nesses casos, uma espécie como essa, ela vai ter uma necessidade muito menor, então talvez ela se enquadre muito mais até como pet e como critério de bem-estar, talvez do que um border collie. Qual é o grande problema que a gente tem hoje em dia quando a gente fala do cão e gato? Apesar de a gente ter uma diversidade, as pessoas querem ter o pet, mas muitas delas não têm tempo para ter o pet. Quantas pessoas a gente sabe que saem para trabalhar às 7 horas da manhã e chegam em casa às 6 horas da tarde? E o cachorro fica o dia inteiro sozinho dentro de casa. Perfeito. E a gente tem que pensar que é um animal de hábito de grupo, né? Ele vai viver numa matilha e você está deixando aquele animal sozinho o dia inteiro dentro de casa? Olha o critério de bem-estar que você poderia estar colocando. Nesse caso, né, por exemplo, no caso de uma serpente, isso não é um problema para ela. É um animal de hábito solitário. É um animal que simplesmente, para ela, tanto faz ter uma manipulação ou não ter uma manipulação. Então ela aceita muito mais isso, para ela é muito mais confortável em si. Claro que a gente tem uma diversidade muito grande, tá? Então tem serpentes que não gostam de manipulação. Tem serpentes que não vão ficar bem em qualquer ambiente, que elas não vão aceitar muito bem. Tá? Então, a gente, obviamente, precisa respeitar o hábito de cada uma e se enquadrar em cima disso.
tá? Não dá para eu pegar uma serpente que veio de vida livre e colocar em cativeiro. Não é tão simples esse caminho. Mas a gente tem hoje em dia, sim, várias espécies que têm esse tipo de possibilidade, tá? Então é difícil, concluindo, né? É difícil eu te falar assim, ó, isso é doméstico, isso é selvagem. É um critério muito mais social, tá? E um critério que a gente precisa avaliar do que qualquer outra coisa, tá? E aí, também colocando um caso, tem um trabalho clássico de domesticação que são com as raposas, com uma espécie de raposa. Claro que um critério bem triste em si eram fazendas na Rússia de criação de raposas para pele, né? Uma coisa que hoje em dia é completamente repudiado, com toda a razão. Mas em cima desses criadores foram feitos alguns trabalhos científicos sobre domesticação. E eles pesquisaram durante anos o animal que era recém-capturado em natureza, colocado numa gaiola, que era extremamente agressivo, e esse animal sendo reproduzido e selecionado até chegar a um animal com as mesmas características de um cão doméstico, de aceitar a manipulação, ficar feliz quando uma pessoa chega. E aí tem vários critérios que eles colocam, por exemplo, você está andando na rua, o animal foi lá, andou mais à frente, você chama, ele volta para o seu lado, você se aproxima, ele vira a barriga, se urina, pede carinho, quer dormir junto, vários critérios. E a média do que essas raposas demoraram de selvagens para domésticas foi 50 anos. 50 anos. Então, tipo, não dá pra gente generalizar e achar que a coisa é tão matemática e tão fácil. E essa nomenclatura pet não convencional surgiu da onde? De uma necessidade de quê? Então, surgiu a partir do momento que a sociedade, quando a gente fala Brasil, né, começou a ver que existiam outros animais no mercado pet, né, que não eram o cachorro ou o gato. Tá? E aí, obviamente, se quis criar um termo que abraçasse toda essa área. Tá? Então, se utilizou justamente que o cão e gato seria o convencional, tá? E se abraçou todas essas outras. Eu posso até te falar que, se a gente for ver hoje, até mesmo acaba se enquadrando muitas vezes nos não convencionais, mesmo alguns domésticos. Por exemplo, mini pig. Geralmente quem atende é o veterinário silvestre, mas é uma espécie doméstica, entendeu? Então ele entra também como não convencional. E aí a gente vai, a lhama, que também é uma espécie doméstica, tá? Na nossa legislação coloca como espécie doméstica. É o veterinário silvestre que geralmente vai atender. Então a gente tem, muitas vezes, mini cabra, mesma história, muitas vezes é o veterinário silvestre. Então acabou abrangendo tudo aquilo que não é o cachorro e o gato, né? Ou os animais clássicos no seu tamanho clássico dos animais de fazenda. A vaca, o cavalo, principalmente esses dois. Eu não lembro, já, se é uma experiência minha, quando eu estagiei com o Rômulo Braga, né, a gente até comentou agora há pouco, e Rômulo, lá no CAD, onde ele trabalhava, e tinha muito ferret, furão, naquela época. E nos anos 90, né, nessa época a gente estamos velhos, né? Nos anos 90, tinha aquele filme do Schwarzenegger, né, com furão e tal. Sim. Eu lembro que ali surgiu muito essa busca por pets não convencionais, né? Não sei se eu estou falando besteira, mas eu associei muito furão saindo desse segmento de cão e gato, e entrou o furão num pódio de terceiro lugar ali. Foi isso mais ou menos nos anos 90? Assim, a gente sabe que existem algumas modas, tá? Modas, isso aí. O que na realidade não é bom e não é bom, né? É bom assim porque mostra para o público o que é, né? Que tá lá, que é presente, é uma possibilidade do cara ter. E da mesma forma os furões inicialmente, né? Tipo, há centenas de anos atrás, a criação deles começou também para pele, tá? Mas o pessoal começou a selecionar indivíduos com potencial pet, e hoje em dia se transformou numa espécie, em muitos países é uma espécie doméstica. Consideradas domésticas, né? E acabou mostrando para todo mundo, né, nessa época que eles existiam. Então chegaram, realmente deu um boom muito grande.
Logo depois do boom começou a ter o declínio. As pessoas começaram a perceber que é uma espécie que dá trabalho, é uma espécie que tem muito problema, né? É uma espécie que é ótima para o veterinário. Né? Então, tipo assim, o veterinário vai provavelmente ganhar dinheiro, tem os problemas clássicos deles, quando você acaba pegando, vê, então tem as ações específicas, tem várias coisas específicas em si. Aí agora, ele meio que está voltando em si, mas talvez com um público um pouco mais consciente. Eu acho que antigamente existia muito impulso, né? a compra por impulso. Isso aconteceu também muito em 98, quando foi liberada a importação de répteis. Tá? O Brasil ele é ótimo em trabalhar em extremo. Ou proíbe tudo, ou libera tudo sem controle nenhum. E nessa época, para você ter uma ideia, as lojas vendiam e as lojas traziam os bichos, importavam os bichos sem saber o que estavam importando. Então era assim, o cara pegava uma lista de um cara que vendia da Indonésia para cá, importava, aí olhava lá, dragão da floresta, caramba, esse bicho deve ser legal pra caramba, traz 5. Entendeu? Vamos vender aqui na loja. O cara nem sabia o que era, o cara nem sabia alimentar. Não tinha quarentena. Então, assim, eu cheguei a ver na época Python com carrapato africano. Então, assim, entrava tudo de qualquer jeito, né? Então, não se tinha nenhum controle em si. E, obviamente, da mesma forma que abriu e apareceu, tipo, enxurrou o mercado, né? Fechou. E aí, qual foi o problema quando ocorreu esse fechamento? Você tinha dado gostinho pro público. As pessoas queriam ter. E aí, o que começou a acontecer? Começou a chover animal ilegal, que é uma coisa péssima, né? O critério hoje como que é, Jefferson? Eu quero importar um animal, o que a pessoa tem que fazer? Procurar Então, sites especializados? Vamos lá, importação, tá? Hoje, no Brasil, não pode ser importado, os répteis não podem ser importados. É proibida a importação de répteis hoje, tá? Então, isso daí acaba, tipo, dando uma dificultada em algumas coisas. Entendo alguns lados e a minha opinião pessoal hoje em dia assim, é que a gente tem criadouros liberados para comercializarem diversos répteis, inclusive répteis exóticos, tá? Só que é justamente essa questão do extremo. Tá liberado, mas está liberado para comércio com os animais inteiros. Então, realmente existe o risco de fuga e de bioinvasão, o que é uma coisa complicada, né? Minha opinião pessoal que deveria ocorrer é o comércio desses animais castrados, porque você quebra completamente essa possibilidade de bioinvasão. Então, eu sempre sou a favor muito do meio termo, né? Eu acho que a gente tem que ter o equilíbrio, porque quando você proíbe, isso tem trabalhos mostrando no mundo, tem artigos científicos mostrando isso, que quando você proíbe totalmente, você meio que... Corta os dedos, né? Tipo, você tem um mercado ilegal crescendo. E assim, vamos botar um jabuti de esporas africano, tá? Aquele bicho, quando o cara compra, né, de um criadouro legalizado, o animal vem microchipado, o animal vem com um certificado de origem, o animal vem com GTA, o animal vem com vários critérios em si para garantir a legalidade desse animal, tá? Preferencialmente comprando diretamente do criador. Hoje em dia a gente tem muito problema de falsificação desses documentos, tá? Isso hoje é uma coisa muito, muito preocupante, tá? O cara tem basicamente aquilo. Qual é a chance daquele cara pegar? Não quero mais. Primeiramente, tá caro, porque tem pouco criador. Qual é a chance daquele cara pegar hoje, talvez no futuro a coisa mude, mas hoje do cara soltar um animal que ele comprou por 5, 10 mil reais? Cara, ele não vai soltar. E se soltar, ele tem uma identificação que provavelmente você consegue encontrar de qual criador veio e quem estava de posse daquele animal. Então a coisa acaba meio que gerando uma certa responsabilidade. Agora você imagina, o cara comprou ilegal, tá? Tem lá aquele animal.
sei lá, não quer mais, ficou com medo de ser pego, teve algo. A partir do momento que o cara foi, sei lá, na porta de casa, soltou o bicho, fechou a porta, não é meu. Ele consegue se isentar completamente de uma culpa dessa. E com mais facilidade tem a possibilidade de ocorrer uma introdução. Tá? Então, por isso que eu sempre sou a favor de um equilíbrio. Né? Então é melhor que se tenha com controle extremo, controle de bem-estar na criação, isso eu acho fundamental. Eu acho que hoje em dia não dá para eu botar um animal num recinto microscópico e falar, ó, beleza, fica aí que eu vou te produzir, né? Vou só te reproduzir, esse é o meu interesse. Você tem que ter os critérios de bem-estar, você tem que ter um ambiente adequado, o tamanho que seja, dependendo de cada espécie, você tem que ocupar as necessidades daqueles animais, e esses animais têm que ser comercializados castrados. É a minha opinião hoje em dia. Tá? Vai gerar mais custo? Vai. Mas isso daí vai garantir, vai dar uma segurança maior, reduzindo o risco de bioinvasão e justamente garantindo até o bem-estar desses animais. E, obviamente, uma fiscalização. Tem que ter fiscalização, tem que ter combate ao tráfico, tá? Porque isso impacta demais os nossos próprios animais. A gente tem problema, Jefferson, tanto da importação quanto da exportação, né? Sim. Nos dois, né? Nos dois a gente tem. Tá? Então, assim, a gente tem que seguir os critérios legais hoje em dia, né, dos órgãos. Exportação, a gente tem pouca exportação para pet, tá? Não tem muito em si. A gente acaba não tendo tanto de exportação, por quê? Porque, na realidade, a maioria dos locais do mundo já produzem os nossos animais a valores extremamente baixos. Só para você ter uma ideia. Hoje em dia, uma iguana no mercado pet, saindo de um criador hoje em dia, ela sai na faixa de $6 mil. Tá? É o preço médio que um criador está vendendo uma iguana. Só para ter uma ideia, uma iguana chega a botar 60 ovos. Só para ter uma ideia de como vai. Na América Central, tá? A mesma iguana, ela sai do criador a $6. $6. Caramba. Como que eu vou vender, tá, a $6 mil a minha iguana aqui para fora se o cara compra ali a $6? Nunca. Então, assim, existe uma dificuldade muito grande de a gente exportar animais, tá? Tirando uma espécie ou outra e por aí vai, tá? É bem mais difícil. Acontece, tá? É complicado isso daí, mas o principal, tem que seguir os critérios legais de legislação para exportação, da mesma forma como importação. O nosso país proíbe a importação de animais oriundos de natureza, tá? Isso é completamente proibido, que muitos países têm o que a gente chama de cota de captura, que eu pessoalmente sou contra. Então, por exemplo, você pega, sei lá, uma África do Sul, um parque, eles liberam por ano para ser capturado em natureza 200 jabutis tais para serem comercializados. E aí esses animais são vendidos. Isso aí o Brasil hoje em dia proíbe que entre animais dessa origem, e sinceramente eu concordo com esse tipo de proibição. É bem complicado um mercado desse assim com animal, por diversos fatores, né? Pelo critério de você ter removido um animal de natureza, que a gente tem que ser completamente contra, pelo risco sanitário de várias doenças infecciosas que podem ser trazidas, né? Esse papel social do médico veterinário, né, gente? Total. Extrapola o ato de atender o animal, né? Sim. O veterinário silvestre, ele abrange muito isso, né? A gente está muito ligado à conservação, ao bem-estar, e por aí vai. Então, eu te falo, eu não gosto da possibilidade de pegar um animal de natureza e ser jogado para cativeiro. Eu não vejo isso pessoalmente com bons olhos, né? Cara. É muito covardia. É uma coisa muito triste de acontecer, sinceramente. O papo tá bom pra caramba, que a gente poderia mais umas 2 horas, mas a gente tem um tempo pra acabar. Sim. Pra gente terminar nosso encontro, nosso bate-papo, 2 perguntinhas pra gente terminar, Jeff. Claro. Você já passou por uma situação
de agressão por algum animal, em que você teve medo de atender aquele animal, você passou numa Aham. situação dificultosa. E segundo, o dono, o responsável por um animal selvagem, pet não convencional, ele difere muito do cliente de um cão e gato. Ele é um pouco mais meticuloso, é um pouco mais criterioso. Uhum. Tem essa diferença, a gente não tem como generalizar. Tá, vamos lá. A primeira pergunta em si de eu ter tido medo de atender um animal. Cara, acho que não. Não vejo assim. Eu sempre me trabalhei muito a ter cuidado assim com animais. Eu te falo que talvez eu no passado eu tinha muito mais receio dos domésticos. Então eu tinha muito mais receio de repente de um cachorro, muito mais receio de um cavalo, que eu fiz estágio, né? Cheguei a fazer estágio na hípica em si, mas eu tinha muito mais receio de um animal desse, porque eu nunca tinha tido contato direto, do que um animal selvagem. Então eu sempre gostei, tanto que assim, os meus estagiários sempre vêm me falar, tem meio que um boato que eles criam sempre, né? Não, o Jefferson morre de medo de vaca. Vaca é o bicho que o Jefferson morre de medo, não sei o que lá. Porque eu coloco para os meus estagiários não terem medo. Lá eu costumo brincar assim, quando o estagiário chega e fala assim para mim: ó, eu morro de medo de urubu. Eu falo, agora só você vai conter urubu. Todos os urubus vão ser você. Ah, não. Não, só você. Porque você tem que perder esse medo. Eu trabalho. Hoje em dia eu tenho vários ex-estagiários, né, que atuam, que me agradecem. Falam, Jefferson, eu morri de medo desse bicho e hoje aqui eu tô tendo que atuar com esse bicho. Pô, obrigado por aquilo que você fez, de ter me trabalhado para poder perder esse tipo de medo. Quanto ao critério do perfil do proprietário, né, do responsável, na realidade, né, pelo animal selvagem, eu acho que difere muito de acordo com as espécies, tá? Então, por exemplo, o proprietário, o responsável por répteis, geralmente é um cara que é muito estudioso, é um cara que chega para você sabendo tudo sobre o bicho. Então ele vai te falar assim, ó, o bicho ocorre em tal região, ele tem tal comportamento, a faixa térmica dele é tal. O cara já estudou muitas vezes muito, tá? A maioria dos répteis, diferente do cara que tem um jabuti no quintal e, tipo, culturalmente ele só adquiriu porque ele sempre achou legal e a família dele teve. É um perfil bem diferente, mas a maioria dos répteis geralmente são pessoas muito apaixonadas por aquilo. Por exemplo, proprietários de rapinantes, falcão. Eu trabalhei muito com falcoaria, né? Principalmente falcoaria de reabilitação. Mas as pessoas que têm para controle de fauna, para diversas coisas, os caras são apaixonados assim ao extremo. Para você ter uma ideia, o falcoeiro ele tem que ter um caderninho com o peso anotado do bicho de manhã, de noite, o quanto ele comeu, o quanto ele ganhou de peso. Então, os caras, a gente tem técnicas, né, de cálculo, inclusive, de acordo com a temperatura, de acordo com não sei o que lá, eu vou dar hoje 23 gramas desse camundongo e amanhã, às 5 horas da tarde, o meu animal vai estar com tanto de peso. Então, eles são muito, muito preciosos assim com os animais, são muito cuidadosos de, meu animal amassou uma pena, cara, a gente tem que desamassar essa pena, que aí tem as técnicas de desamassar a pena. Então, assim, o pessoal venera muito o público, né, e venera esses animais. E aí vamos ter o cara de aves, né, com alguns públicos diferenciados, né, algumas pessoas que o pistacídeo, que o cara gosta, que o animal muitas vezes é um membro da família. Claro que eu acho que a gente tem que mudar muita coisa, né? Não é mais aquele papagaio que ficava na gaiola com o pé preso na cozinha, né? Esse cenário acho que mudou um pouquinho. Claro que a gente ainda encontra esse tipo de coisa, e é uma coisa que a gente tem que combater, sem sombra de dúvida, mas a gente já tem pessoas com animais com viveiros maiores, tem muito a melhorar ainda, tá? Mas eu acho que o fato desses animais estarem cada vez mais presentes no mercado tá gerando mais conhecimento, tá gerando mais aprendizado da necessidade de cada um e por aí vai. Então, esse público proprietário de pistacídeo, ele tem, aos poucos, melhorado bastante
em si. E aí, desde o ferret, que é o cara que gosta, o coelho eu brinco assim que ele é meio que o nosso gato, né? O gato do negócio. O perfil do proprietário é o mesmo, o perfil da maioria dos veterinários que gostam do coelho é mais ou menos o mesmo, é muito parecido. Posso te falar, até os problemas também são parecidos. E vai, aí o peixe tem desde o cara que tem lá porque acha legalzinho, até o cara que é um vidrado, apaixonado, o passeriforme, que é o cara assim que ama muitas vezes de paixão, e tem aquelas pessoas também que tipo, tem meio que no desprezo, isso aí também eu não... Deportei, né? Também não gosto muito. Mas a agressão, que você não respondeu. A agressão, você já passou, teve algum ataque de algum animal? Uma situação meio... Não, o pior que eu nunca... Que eu lembro, assim, obviamente já levei mordida, não de peçonhenta, né? Nunca levei mordida de serpente peçonhenta, mas já levei mordida de jiboia, de serpente. Ao contrário do que todo mundo acha, a mordida é bem menos traumática que a mordida de um cachorro e um gato. Tá? Existe um romantismo muito grande, assim, e não é, na realidade são dentes finos só para segurar a presa, então uma mordida de uma jiboia dói e lesiona 1000 vezes menos que a mordida de um cachorro ou um gato, sem sombra de dúvida isso. Tá? É uma serpente não peçonhenta, obviamente. Então, assim, não lembro, assim, uma lesão severa que eu tenha sofrido. O máximo que eu tive, né, eu criança, meus 12 anos, eu tive uma iguana, e essa eu lembro, era uma iguana, na realidade, que um cara tinha, o cara se desfez porque ela estava agressiva, e eu era apaixonado nesses bichos, na época, né? E aí eu peguei, comecei a tentar amansar, e era um macho adulto, geralmente são bem mais temperamentais em si. E numa dessas eu fui manipular, ela pegou meu dedo, né? Pegou e segurou meu dedo. E segurou meu dedo e eu tentava tirar e ela apertava. Era um macho bem grande, era um macho de 5 quilos, pra você ter uma ideia. E eu tava na casa dos meus pais, morava na época na casa dos meus pais. E aí eu chamei meu pai e falei, pai, ó, segurou aqui meu dedo, tem que tirar. E o bicho tem realmente uma força muito grande. E aí eu lembro minha mãe pegou um cutelo e falou, mata esse bicho. Eu falei, não, arranca meu dedo, mas não mata. Aí a gente conseguiu, eu e meu pai conseguimos tirar, né, abrir, e eu já fui bater foto. Legal. Mas acho que foi a única situação assim que eu tive uma lesão em si média, assim, por esses animais. Bacana. É porque a gente queria justamente trazer pessoas de segmentos, não só pet, para entrevistar, e como você é referência, a gente queria também saber o romantismo. Sim. E na prática, qual é a real atuação do veterinário do dia a dia dele, né? Sim. Inclusive, já queria saber se você permite a gente gravar um dia a dia assim, o seu, claro, e saber assim, como que é dia a dia do médico veterinário que atende animal selvagem, silvestre, pet não convencional, para a gente poder passar essa imagem para estimular. E com você, eu falo o seguinte, você vai ser o novo Moisés, você vai abrir o Mar Vermelho aqui, cara, para poder estimular novos colegas a seguirem você. Sim, porque você é referência, você é um cara extremamente capacitado, um ser humano muito bacana, porque hoje em dia, Jefferson, tá complicado, é só o mercado pet, tá inchando o mercado demais. Sim. E tá havendo uma subvalorização do colega, né? Então, assim, você vê um mercado em expansão, um mercado promissor, até para a parte de graduação também, né? Tem poucos professores, né? E estou muito feliz que você também teve esse senso crítico de falar que até a universidade também tem um potencial também de estimular mais esse ramo, né? Porque talvez até por uma deficiência mesmo, né? Da universidade, a parte empresarial, que é lucro, de repente não pensa na formação do colega, né? Claro. Infelizmente a gente acaba vendo em muitos locais esse tipo de coisa, tá? Mas alguns a gente tem bastante estímulo. Eu posso te falar, por exemplo, lá na própria Estácio mesmo a gente tem muito estímulo. Só para ter uma ideia, eu tenho lá, são 60 alunos que acompanham o dia a dia dos animais, e eu acho que é o principal, né? É o cara poder acompanhar o dia a dia, né? É o cara poder aprender, o cara poder vivenciar
aquilo. Não adianta só você ter a teoria ali sendo jogada, hoje em dia até de uma maneira superficial, e o cara não poder viver. Né? E lá, por exemplo, o cara pode viver, o cara pode ver o animal chegando na emergência, pode ver o filhotinho de gambá que chegou neonato e sendo cuidado, crescendo, como tem que alimentar, como tem que cuidar, como tem que fazer, como tem que cortar, tá? E é uma coisa que eu te falo assim, só para você ter uma ideia da deficiência que a gente vê esse pessoal, quando chega, o cara não sabe o que é um chuchu. O cara não sabe o que é uma cenoura. Você mostra assim, o cara, o que é isso? A gente vê isso. Tá? O cara não sabe, às vezes, limpar uma caixa de transporte. Não sabe. Tipo, como é que eu faço isso? Né? E o legal, por exemplo, numa situação dessa, né, numa clínica dessa, como a gente tem lá e os alunos podem meio que vivenciar, é isso. Até as coisas básicas o cara aprende, né? Então ele tem como vivenciar isso desde a medicina mais avançada, da endoscopia, da videocirurgia, que eu tenho começado a dar alguns procedimentos, algumas coisas, até o básico de como lavar uma fruta, como você tem que cortar o tamanho de uma fruta para apresentar para um mico, que é diferente de eu apresentar para um bem-te-vi, para um macaco prego, como que eu tenho que colocar, como tem que ser a disposição, a temperatura que tem que ser mantido o animal, qual medicação ele pode tomar, qual medicação ele não pode tomar, como você tem que aplicar aquela medicação, porque essa espécie tem essa característica, essa outra espécie tem essa característica. Então, o cara precisa viver isso daí, isso falta muito. Então, assim, eu acho que a maioria das faculdades, elas estão com uma coisa muito teórica, e é o que a gente tem visto faculdades noturnas, não desmerecendo totalmente faculdade noturna, porque eu acho que até existe a possibilidade de parte dela ser noturna, né? Mas eu acho que tá lá, joga um pouquinho de teoria, ó, tá bom, tá legal, é isso, você aprendeu, e não mostra o dia a dia. Eu acho que as faculdades todas, porque assim, eu posso te falar, eu acho que não teria problema hoje no Brasil se a gente tivesse essa quantidade de faculdades, mas estivesse capacitando as pessoas de uma maneira extrema, boa, o cara vivendo, o cara aprendendo a fazer uma cirurgia efetivamente de maneira prática, aprendendo a fazer procedimento, fazer coisas, talvez a gente estivesse exportando para o mundo inteiro o veterinário. Tá? O problema a gente tem uma quantidade absurda com uma qualidade muito baixa. Esse que acaba sendo o problema. E lá, pelo menos, graças a Deus, eu consigo dar, não vou te falar que, nossa, os caras saem de lá maravilhados. Não, mas que a gente dá as informações básicas que o cara pode viver a medicina, ele pode viver. E tem espelho também, né? Sim. É isso. Posso dizer, Jefferson, que hoje em dia, de 20% a 30% pede baixa no registro após 3 anos, em até 3 anos. Então, assim, imagina, o custo social do país, quando o cara estuda faculdade pública, e o custo social, o custo financeiro para a família. O cara investiu na faculdade particular, né? Livro, lanche, transporte, alojamento. Então, assim, você vê o impacto econômico que isso dá, né? Na realidade, o que eu acho que acaba acontecendo, existe muito um romantismo em cima da coisa. O cara... Tipo, ver até mesmo tipo uma Discovery, o cara vê um programa lá de TV, nossa, é linda a medicina, e acho que simplesmente eu vou formar e vou conseguir trabalhar tipo de maneira relaxada. A veterinária é boa, acho que, por exemplo, eu conheço veterinário que ganha mais de 120 mil mês, eu conheço, mas o que? O cara se dedicou pra caramba para aquilo. O cara tem uma capacidade social muito grande, que também é uma coisa muito importante, tá? Então o cara é tecnicamente bom e tem uma capacidade social muito boa. Interlocução com pessoas, né? Exatamente. Então esse equilíbrio, e isso daí, não adianta o cara, às vezes, até nem só formar e ter isso. O cara tem que conseguir manter ao longo de toda a sua profissão isso daí. Perfeito. Tá? Porque senão, em alguma hora, declina. Então, a gente vê muitas vezes isso acontecendo no mercado. O cara pega, sobe, tem um nome, daqui a pouco o cara não consegue sustentar. E aí começa a declinar. Então, isso acontece muito, muito. Por quê? Porque o cara não tem base. O cara não tem base. O cara tem esse romantismo da profissão. Que, não preciso me esforçar, já tenho meu diploma na mão. Maravilha, agora só sucesso, só dinheiro que vai entrar.
Não é assim. Vai nessa, né? É. Pô, Jefferson, muito obrigado pela sua presença. Eu sei que sua agenda é complicada, atribulada, você teve um tempinho para vir aqui. Para quem não sabe, gente, o nosso amigo Jefferson mora em Vargem Pequena, da onde a gente está hoje gravando no Flamengo. É uma distância considerável e com o maior carinho, maior disposição veio aqui hoje gravar com a gente. E que você deixar suas considerações finais, Jefferson. Você tem acompanhado o nosso trabalho no Conselho, o que você tem achado? Tenho achado excelente, tá? Fico extremamente feliz com o trabalho que tem ocorrido em si, a valorização do profissional, a seriedade do que tem aparecido, né, do trabalho, e diversas outras coisas aí que mostram a importância do médico veterinário, a valorização profissional, e isso evoluindo cada vez mais. Acho que parabenizo demais. Há muitos anos a gente não vê o conselho tão atuante, né? A gente, por muitas vezes, viu um conselho um pouco mais omisso em si, e acho que ele está cada vez mais se mostrando presente e mostrando a sua importância e valorizando em si o médico veterinário. Obrigado. Feliz pelo elogio, porque foi uma das necessidades que eu enxerguei de poder abdicar da minha vida profissional. Pela primeira vez ter um presidente que é full-time da iniciativa privada, não tem vínculo nenhum com universidade, instituição pública, e você abdicar da sua vida profissional para se dedicar ao conselho realmente é complicado. Você abandona a família, abandona a própria clínica, sua clínica de pequenos, mas a gente viu que precisava ter uma mudança. Tanto é que o nome da chapa é diferente das iguais. A gente queria que plantar a sementinha, que o próximo que vier dê prosseguimento, e a gente quer isso mesmo, a valorização profissional. A gente tentou botar agora no Instagram da gente a importância do médico veterinário nas Olimpíadas, né? Então a equipe de hipismo foi desclassificada por um suposto mau status no animal, tal, mas se tivesse uma atuação mais efetiva do médico veterinário, talvez isso não tivesse ocorrido. Enfim, o quão grande é a nossa capacidade de gerar recursos para o Brasil, para o PIB, para a economia, né? Além de cuidar do cão e gato, que é o xodói, 80% da mão de obra hoje do Brasil é essa, mas a gente produz comida, a gente produz alimento para o mundo. O Brasil só não parou na pandemia por causa do agronegócio, claro, e passa na mão da gente, né? Claro, assim. E ter você como referência, Jefferson, assim, é sensacional mesmo, porque você, eu sempre ouvi falar muito bem de ti. Obrigado. Primeira vez que está se vendo, e, pô, fico feliz enquanto colega, enquanto médico veterinário, ver um colega tão bem sucedido, tão bem reconhecido, e que as portas do conselho estão abertas para você, Jefferson. Maravilha, muito obrigado mesmo. Tá bom? Para quem não sabe, o Jefferson é o nosso presidente da comissão. Exatamente. De animais muito silvagens. Feliz aí. E se Deus quiser, aí a gente acho que só tem a crescer mesmo aí e ajudar muitos, principalmente os médicos veterinários de silvestres, né? Como eu falei assim, são muitas áreas que a gente atua, né? Conservação, desde o animal pet, na educação e diversas outras em si. Então, a gente conseguir ajudar essa diversidade de áreas que a gente tem, eu acho que tem muito a crescer. Legal. E se o colega quiser te encontrar, um cliente quiser contratar o seu serviço, como que pode te achar? Um telefone, um Instagram? Então, tem... Olha para nossa câmera lá. Então, tem o meu Instagram, Jeff Veterinário, tá? Jeff com F só. Com F só. JEF Veterinário, então consegue encontrar o meu Instagram com facilidade. Tem meu telefone também, então geralmente o pessoal costuma falar comigo pelo WhatsApp demais. Vou botar meu telefone, não tem problema nenhum, todo mundo já tem. Assim. Então é 21, né? 99695-9907. Tá? Então recebo mensagem geralmente de diversas coisas. Sou uma pessoa extremamente aberta a ajudar. Muito acessível. O que for, muitas pessoas me mandam às vezes mensagens: Jeff, estou com um caso tal, estou com tal coisa, me ajuda. Ajudo. Uma das minhas filosofias de vida é justamente ajudar as pessoas. Acho que é o principal. Acho que esse é um detalhe muito grande até do médico veterinário de maneira geral. A gente só cresce junto. Ninguém cresce sozinho. Então, a gente tem que valorizar muito os nossos colegas. Eu vi no próprio Medicina de Animais Selvagens, de maneira geral, eu vi muitos colegas abandonarem áreas, colegas muito bons, muito referências, porque os outros não valorizavam o trabalho dele. E hoje em dia eu vejo essas mesmas pessoas falando: caramba, a gente não tem um profissional como a gente tinha aquele outro. Por quê? Porque na época ele não valorizava. Né? Então, assim, não adianta eu ser
um bom cirurgião se eu não tenho um bom clínico, se eu não tenho um bom patologista, se eu não tenho um bom patologista. Então eu preciso de todo mundo na área para a coisa conseguir rodar. Fluir. E eu nunca vou conseguir ser um bom veterinário de selvagem sozinho, né? A gente precisa de vários outros associados. Isso é muito importante. A gente tem que valorizar muito a presença de outros veterinários de selvagem no mercado. A gente está explicando não o porquê do sucesso dele, a humildade. A humildade é o primeiro degrau da sabedoria e do sucesso. Parabéns mais uma vez, tá? Obrigado. Então, gente, a gente termina hoje aqui o nosso encontro, nosso bate-papo com o Jefferson Pires, um colega sensacional. Vocês viram que super solícito, super atencioso. Não abuse no WhatsApp dele não, quer ter vida social também. Tranquilo. Então, sigam a gente lá nas nossas redes sociais, @CRMVRJ, nosso Instagram, nosso Facebook, nosso site. Comentem, mandem mensagem no direct pra gente lá. Vou explicar uma situação importante, Jefferson. O nosso Instagram ele é fechado para comentários. Por quê? Muitos utilizam comentários no Instagram para fomentar discussões, e aí às vezes tem um caráter meio duvidoso do porquê de incitar certas situações. Então, se o colega tem necessidade de comentar, de sugerir, de criticar também, críticas são super bem-vindas, manda um direct pra gente, tá? Então, o Instagram ele é fechado para evitar situações de disse-me-disse, de situações constrangedoras. Às vezes tem colega que fala um linguajar meio chulo, então a gente evitou, né? Então, manda no direct, a gente está super, o nosso departamento de comunicação, eventos e marketing está sempre respondendo vocês, e deixar as portas abertas para o Jefferson novamente, e a gente se vê no próximo encontro, tá bom, gente? Um abraço, tchau, tchau.